Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, estamos aqui com o professor Marco Aurélio já para a gente bater um papo. Professor, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade, aqui da Rádio Cidade. É um prazer, essa semana, a gente estar aqui junto, batendo essa bola sobre política. Fala assim, olá. Olá, né? Olá. Tem que ter o olá, Marco Aurélio. Segue a polêmica, a gente falou sobre isso ontem à noite, ontem aqui de manhã, e ontem foi durante todo o dia notas, reclamações, né, as pessoas criticando aí o decreto de Raquel, os sindicatos, e aí tem gente que apoia, tem gente que discorda, tem gente que acha que houve exagero, principalmente na questão das licenças premium, enfim. Mas o fato é que hoje pela manhã a governadora recuou e de madrugada apresentou um novo, na verdade, uma retificação do decreto e isenção algumas categorias, mas o pessoal segue reclamando. É verdade, mas o moído está grande, né? Como se diz, né? Porque, veja, o decreto, ele abrigou algumas coisas, ele foi amplo, bem extenso. Por quê? Porque não é só a questão dos carros comissionados, né? Ele trabalhou com a questão das licenças e das pessoas cedidas, ou seja, gente concursada que entrou num órgão e que foi cedido para outro. Dando um exemplo aqui, Mário, alguém que é policial e que estava cedido à Assembleia Legislativa, alguém que entrou na Secretaria de Educação com um concurso e que foi cedido para o Tribunal de Contas. Então, outros órgãos, Tribunal de Contas do Estado, a própria Alep, alguns desses órgãos estão, o TJ, Tribunal de Justiça, eles têm muita gente cedida. E, consequentemente, na medida que essas pessoas são reconvocadas para seu lugar de origem, elas saem do trabalho e esses órgãos ficam relativamente paralisados. O que explica, e aí o Edinaldo mandou mensagem agora há pouco, você leu, ele fez uma crítica interessante. Ele disse, olha, isso também mostra como o quadro no Estado estava uma espécie de gambiarra, que é normal ter sessões, sim, mas de todo modo, como alguns órgãos, e vários desses órgãos estão com gente cedida de lá e de cá, pegando um cobertor que é curto, trazendo para lá e para cá, e aí acabou evitando, né, talvez, né, a profissionalização maior desses quadros por meio de concurso. Então, ela está fazendo um freio de arrumação, mas tem um custo político, Mário, grande, e creio que é o seguinte, ela vai fazer alguns ajustes sim, porque realmente dentro dessa medida, ela fez o que Maquiavel, Mário, no velho livro O Príncipe diz, faça o mal de uma vez e faça o bem aos pouquinhos. Então ela fez uma espécie de mal de uma vez, um impacto geral, e aí vai consertando algumas medidas, e aí aquilo, para ajustar. Mas ela mostrou o poder da caneta e também ela quer ter também informação. Isso mostra que a transição, Mário, não deu a ela todas as informações que ela precisava. Por quê? Porque nesse momento ela disse, onde é que está todo mundo? Para onde vai? Agora é claro que tem como ajustar, porque tem medidas aí que podem ser minimizadas, Mário. Mas eu acho que esse foi o jogo. Lembrou aqui a lição de Maquiavel no livro O Príncipe. Vai fazer o mal, faça de uma vez. E o bem você faz aos pouquinhos. E professor, essa chiadeira, né? Muita gente está defendendo. Não, Raquel tá certa. Tem um monte de gente cedida para onde não devia. Enfim, eu acho que talvez a questão da maior reclamação seja essa história mesmo da licença prêmio, né? Porque muita gente se organizou e é um direito adquirido, né? E isso pronto. É daí onde que me parece que há campo para ela fazer as minimizações que a gente já começou ontem à noite, como você relatou. Por quê? Porque você tem gente que a pessoa está cedida, mas ela é concursada, ela está trabalhando, ela tem o direito de gozar esse tempo, então ela está no direito dela e de repente ela foi, no meio de um processo desse, reconvocada às pressas. Isso cria um mal-estar. Tem gente que tem a questão da saúde também, algum afastamento por saúde, e tudo isso gera muito estresse e uma circunstância que quem se planejou e está no meio do seu direito se sente ameaçado. Então realmente é possível de ajustar isso. A canetada foi geral, mas acredito que agora ela pode ajustar. Agora, essas críticas têm muito fundamento também, né? Elas têm fundamento em cima disso, do direito que as pessoas já tinham adquirido e que elas não têm culpa ou nada a ver com a transição de governo, não é isso? Agora, Mário, mostra também como
como o tamanho da máquina do Estado está, né? E como vai ser necessário, mais do que uma reforma administrativa, Mário, uma reorganização estrutural dos serviços públicos e dos servidores, né? Acho que é preciso colocar uma ordem agora na casa, e ela tem toda a possibilidade de fazê-lo. Mas é preciso também superar esse momento de agonia para ver qual é o plano de Raquel sobre isso. Professor, a gente viu ontem, né, aí que os deputados reagiram. Por exemplo, o deputado João Paulo, ex-prefeito do Recife, já disse que vai chamar a Assembleia para discutir esses decretos. Uma situação boba, né, que a gente vê hoje, né, que a gente tem o Detran. O nosso pessoal foi falar com o pessoal da 4ª Ciretran aqui de Caruaru para tentar uma entrevista e tá todo mundo desonerado lá. Não tem hoje quem responda pelo Detran de Caruaru. Vejam que... O vazio, né, Mário? O vazio. Aí você vê que é uma situação... será que os serviços estão funcionando no Detran? Pois se coloque em risco, né, o funcionamento mínimo e adequado dos serviços públicos em qualquer área, Detran, imagina a saúde, questão da educação, segurança, há outras áreas também, farmácia popular, há vários ambientes aí, farmácia do Estado no caso, há outros, né, a CPRH, né, Mário, as chuvas não pararam, então você precisa, né, que esses órgãos funcionem, defesa civil e tudo mais. Então, assim, não pode haver um apagão administrativo. Daí que eu acho que é possível que haja contornos ao decreto e também que você pode tomar medida dessa dura, né, mas ao mesmo tempo você também tem que ser ágil na resolução de outras questões. É preciso que ela avance, né, no mapeamento, porque me parece que é isso que ela quer fazer, Mário. Ela quer fazer um recenseamento. Em certa medida, onde é que as pessoas estão e para onde elas foram, de onde elas são e para onde elas foram, né? Por isso que ela chamou todo mundo para voltar para sua origem. Parece como um grande recenseamento. Só que isso não pode ser às custas da paralisia dos serviços públicos, né? E principalmente a acefalia. Os órgãos estão acéfalos porque as diretrizes, e é normal, os comissionados vão saindo, mas eles também estão dentro do seu corpo, tem gente em segundo, terceiro escalão dentro dos órgãos que também estão ali, estavam cedidos, o que mostra que o Estado estava numa situação como essa, né? Uma espécie de ajeitadinho geral. Mas ela precisa mexer isso rápido, Mário, eficientemente, né? Mas algum recuo ela vai acabar tendo de ter. E a Assembleia já aproveita o fato político para entender isso como um burburinho, um teste, né? Entre ela, executivo, e o legislativo. Ou seja, começou quente o governo Raquel, Mário. Começou quente, professor, né, e o pessoal vai ter que ter cuidado aí para evitar crises, né? Afinal de contas, é um governo que está começando já com alguns problemas. Hoje vai ter uma reunião, professor, inclusive, né, do novo secretariado, da Raquel Lira com o novo secretariado. Eu acho que estará em pauta, né? Não é possível que não vai estar nessa confusão. Provavelmente é assim, né? A primeira reunião geral é geralmente a apresentação, de mostrar as diretrizes do governo, mas essa pauta, sem dúvida nenhuma, deve estar, Mário. Por quê? Porque realmente a própria secretaria, qual é o pessoal que você vai trabalhar? Tem lotado na minha secretaria um número 500 servidores, mas tem 100 cedidos. Então ela não tem 500 servidores, tem 400. Então, nesse sentido, esse mapeamento, muito provavelmente a grande primeira pauta do dia, além do planejamento da gestão, a diretriz da gestão que ela deve dizer aos seus secretários aí em termos comuns, né, dizer a todos de uma vez, também a primeira medida já é em cima disso, com quem nós temos para trabalhar, para também, Mário, sair os decretos falando de seleção, que é uma prática que ela fez muito na prefeitura local aqui de Caruaru, seleção, convocação, reorganização, né, desse pessoal, e talvez a questão de concurso também, né, que vai ser agora uma segunda cobrança que vai vir naturalmente, né, da população e desses sindicatos, talvez até da Assembleia. Sabe, Mário, depois dela fazer esse espécie de recenseamento geral, vai ficar claro que tem buracos, né, na administração aí, no sentido de vazios. Vazios de servidores, de espaços, né, de ocupação. Nesse caso, pode ser que caiba até concurso, e aí vamos ver qual vai ser a resposta política dela. Mas a pauta vai ser por aí, sem dúvida. Muito bem. Professor, às 11 horas, né, o senhor vai bater um papo com o deputado João Paulo. Né, a pauta era com o Jorge Quintino, mas
ele viajou e acabou, né, não conseguindo entrar ao vivo aqui com a gente, né? E você vai bater um papo com o deputado estadual João Paulo, que ele inclusive está cobrando aí da Assembleia Legislativa, né, um posicionamento sobre essa situação, essa confusão que está envolvendo. E vai ser interessante, Mário, que eu vou perguntar justamente que a Assembleia, qual é o poder que a Assembleia vai ter, né, de analisar se chega até a possibilidade de derrubar os decretos ou não. Acho que nem chegar tanto, mas a gente tem que perguntar porque o ator político é ele. E é mais para uma questão de pressionar também, né? Também acho que é mais o jogo aproveitar, né, que ela entra com... Ela toma uma medida de força, mas ao mesmo tempo a Assembleia também pode fazer a reação, digamos, a essa medida de força. Ou seja, Mário, a política começa pelos gestos, né? Vamos ver como vai ser, 11 da manhã, João Paulo do Cidade Entrevista. Muito bem. Professor, a gente está tentando contato aqui com a presidente do sindicato, né, do Sintep, né, do Sindicato dos Professores, a gente bater um papo com ela, né, que gentilmente atendeu nossa equipe de jornalismo aqui, né, que a Ivete, né, deixa eu colocar ela na linha aqui. Ivete, muito bom dia, bem-vindo, você fala aqui com a Rádio Cidade de Caruaru para 83 municípios do Agreste, muito bom dia. Bom dia, Mário Flávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, desejar paz e saúde nesse ano novo que se inicia. Muito bem. Ivete, e aí, como é que vocês enxergam já essa mudança hoje, a retificação do decreto aí da governadora Raquel? Atende a categoria ou vocês acham que é cedo? O decreto, na realidade, foi uma surpresa para todo mundo, não o ato em si, porque geralmente os governos novos fazem mudanças realmente nos cargos comissionados, porque pela Constituição esses cargos eles são de livre nomeação e exoneração. O que nós fomos tomados de surpresa e que causou um caos na administração pública foi a canetada ter sido passada toda de uma vez. Então, você tirar gerentes, você tirar diretores de hospitais, de escolas, tudo num dia só, você deixa a administração sem ter pessoas responsáveis para tocar a política que o povo espera e precisa que seja de qualidade, né? Então, foi isso que a gente tomou de surpresa e foi isso que a gente discordou, foi o como ela fez isso, né? Uma canetada que deixou a administração pública um caos, né? E na educação nós ficamos particularmente preocupados porque o mês de janeiro é o mês de matrícula presencial. No mês de janeiro é o mês que faz a enturmação das séries, das turmas nas séries, organiza o horário de professores, faz toda a organização para o ano letivo iniciar com a maior tranquilidade, com a maior segurança nas escolas. E no mês de janeiro, só quem fica na escola é a equipe gestora, é o diretor, é o adjunto, né, é o secretário. Então, se você exonera todo mundo das suas funções, quem é que vai receber os estudantes, os pais, no mês de janeiro nas escolas, né? Eu acho que isso mostrou um pouco, Mário, a importância desses cargos na educação, principalmente, serem eleitos pela comunidade escolar, que é o que o sindicato defende, eleição direta para diretor, adjunto, porque independente do governo que sai, do governo que entra, esses cargos permaneceriam, porque seriam eleitos pela comunidade escolar. Como ele não é eleito, ele é nomeado a bel prazer do governante ou indicado por algum deputado, que a gente discorda, e aí, quando o governante achar por bem, taca a canetada e tira. Então, isso pode causar um caos, né? Isso também serviu para mostrar a gente que a gente deve lutar por eleição direta, né? E aí ontem a gente teve notícia também dos hospitais, né? O SACEP e outros hospitais, tudo sem gerente, com diretor, mas sem gerente. E você sabe que as gerências, elas autorizam muitas coisas, né? Liberação de medicamento controlado, enfim, todas as problemáticas que tem em um hospital. Então, as notícias que a gente teve da nossa categoria que estava em hospital também foi de muito caos na administração pública. Eu acho que foi bom a governadora ter voltado atrás e ter reconhecido que realmente em determinados setores você não pode fazer todas as mudanças de uma vez.
né? A administração pública, ela requer uma certa estabilidade, uma certa continuidade para garantir o serviço para a população, né? Ela vai ter direito a fazer as mudanças que ela quiser, mas tem que ter um modo certo de fazer, com tempo e com planejamento. Presidenta Ivete, aqui é o professor Marco Aurélio, aqui na Rádio Cidade. Bom dia para a senhora. Minha pergunta é o seguinte, em relação à questão de concursos, né, como é que vocês estão acompanhando a chegada desse novo governo, né, já tomando essas medidas, mas vocês têm uma preocupação com essa pauta? Estão conseguindo, tentando aí uma agenda justamente com a governadora, e quando conseguir essa agenda, qual é a pauta que vocês vão levar? Entre elas está a pauta de concurso, além da pauta das eleições diretas para as escolas. Concurso público está no horizonte para vocês? Sim, essa é uma pauta urgente, porque tem a ver com a qualidade do serviço oferecido à população, né? Nós temos hoje na rede estadual de ensino uns 17 mil contratos temporários, segundo os dados que o secretário no ano passado publicizou. Os dados de 2021 indicam 17 mil contratos temporários. Então, isso é um número muito grande, é altíssimo, para um serviço que ele tem que ser permanente e tem que ser realizado de forma tranquila, né? Os contratos temporários vão se encerrar agora em fevereiro e é preciso que se faça uma convocação imediata do concurso que foi realizado. O concurso que foi realizado em 2022 ainda é pouco, foram 2.900 e tantas vagas. É preciso que o governo atual, ele realize mais concursos, né? E também faça a convocação do cadastro de reserva, porque tem um pessoal que não entrou nas vagas porque eram 2.900, mas teve nota para ser chamado para mais vagas, além dessas 2.900. Então, é uma necessidade assim, muito grande, porque a Constituição prevê que o acesso ao serviço público deve ser por concurso público. Então, a legislação prevê contrato temporário, mas deve ser uma coisa eventual, deve ser uma coisa para um programa específico, com pouca durabilidade, e não para o serviço que é permanente, que é o ano inteiro. Para isso tem que ser os servidores efetivos, né, porque você garante a continuidade desses serviços. Nós sim, já solicitamos reuniões com a secretária de Educação e o concurso público, a convocação imediata e também a convocação do cadastro de reserva, ela é fundamental para que não falte professor na sala de aula. Se tudo isso não estiver bem organizado, a gente corre o risco de, em 2023, ter escola faltando professor de matemática, de história, de biologia, de química, e isso é muito ruim, né? Principalmente para os terceiros anos. Como é que os terceiros anos vão fazer um Enem quando passou vários meses sem professor? Então, para que isso não ocorra, é preciso sim haver uma convocação imediata do concurso público, chamamento do cadastro de reserva e mais concursos públicos. Isso é uma das pautas mais importantes, mas com certeza vai ter a pauta do piso com repercussão na carreira, porque a gente diz que não basta o piso do magistério, que é a faixa inicial da nossa carreira, é necessário que haja uma repercussão do percentual para toda a carreira, ativos, né, aposentados, efetivos, contratos temporários, sim. A pauta esse ano é bem extensa, incluindo a questão da gestão democrática, que é a eleição direta para diretor e a revogação do ensino médio, que é uma questão nacional, mas também tem que ter o engajamento dos governos estaduais, porque eu acho que a questão do ensino médio é preciso que a sociedade tenha mais conhecimento. O ensino médio reduz o acesso à educação, produz a negação do direito ao conhecimento, tem redução de disciplinas consolidadas, como português, matemática, biologia, física. Então, isso é muito ruim para dar lugar a disciplinas e trajetórias e trilhas que é projeto de vida, empreendedorismo, coisas que são, digamos assim, mais da necessidade do mercado, da moda
como se diz, mas que não são atestadas efetivamente pela academia como áreas de conhecimento que dão conta de uma formação básica dos estudantes. Tá certo, Ivete Caetano, muito obrigado. A gente tomara, né, que a gente torce aqui que a situação seja resolvida, porque hoje é uma situação simples, né? Eu falava até há pouco aqui, a gente tentou uma entrevista com o pessoal da 4ª Ciretran, do Detran, e a pessoa que respondia foi demitida e ninguém sabe a quem recorrer aqui nessa situação. Obrigado, Ivete, um abraço e boas férias para você. Muito obrigada, Marco Aurélio, muito obrigada também a Mário Flávio e agradecer aí a toda a sua equipe, a oportunidade e desejar novamente saúde e paz para todos os ouvintes. Muito bem, a gente conversou aí com o Ivete Caetano, que é presidente do Sintep, né? O pessoal está naquela, né, reclamando, mas ainda dando um crédito aí ao governo, o governo está começando, enfim. 998780997, emenda logo a música do domingo.